Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 5º do livro Obreiros da Vida Eterna, dando sequência aos nossos estudos, né? O capítulo 5º tem como título Irmão Gotuso. Na semana passada a gente viu que o André Luiz, né, e a turma, né, ali comandada pelo Jerônimo, já estão nas zonas umbralinas do umbral, na casa onde eles estão passando, e ali aconteceu inclusive uma ameaça de entidades do mal se aproximando da casa e colocando, de certa forma, em risco. Mas existem as barreiras, as defesas, eles colocaram tudo e aquilo foi solucionado. Mas a gente viu uma certa apreensão, porque mostra que existe um perigo se não houver as barreiras, os recursos, o policiamento com relação à vigilância e todos os cuidados. E aí o André Luiz, depois, né, de passar aquele perigo, ele conversando com alguns ali do local, pede que ele possa estar próximo de alguém que pudesse orientar ele um pouquinho mais no trabalho da medicina, na área onde ele tinha se aperfeiçoado, né, se especializado, ainda encarnado, e ele do lado de lá, além de aprender tudo na questão espiritual que ele vem aprendendo, ele também pode usar o que ele aprendeu também como médico. Então, olha, isso é importante para que a gente entenda, né? Como até o conhecimento que a gente adquire para executar numa profissão encarnada é cabedal que a gente leva, e isso vai ser sempre válido, né? É a única coisa, inclusive, que a gente leva, né? A nossa inteligência, o desenvolvimento da nossa inteligência, o esclarecimento adquirido, além do burilar dos nossos sentimentos, porque é isso que a gente faz aqui encarnado. Então, André Luiz foi apresentado ao irmão Gotuso, que é o nome do capítulo, que tinha sido médico também ali quando encarnado, e por isso, e trabalha e mora ali naquela casa transitória de Fabiano. E aí então, Adriana, tudo bem? Estamos começando agora. Boa noite. Então, ele indo ao encontro desse irmão, né, Gotuso, apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A gente vai, no capítulo de hoje, tem uma grande lição. Nós não vamos terminar o capítulo hoje, mas tem uma grande lição. Até por isso que eu acho que um capítulo inteiro foi dedicado a essa personalidade que se chama Irmão Gotuso. E o começo do que a gente vai, apesar de aprender hoje, né, ou hoje e na semana que vem, já está sendo descrito aqui. O Gotuso é um trabalhador, já que não está ali morador do umbral, mas é um trabalhador da casa transitória. Mas olha o que o André Luiz fala, né? Ele primeiro fala da afinidade, talvez por conta da profissão ou por uma simpatia entre espíritos, mas ele fala, nele as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. Então a gente sabe que cada vez mais os espíritos mais evoluídos, eles não têm tanto apego, afinidade às coisas materiais. Cada vez mais o interesse pelas coisas espirituais e a ascensão desse espírito distancia esses espíritos dessa. Mas o André Luiz começa falando aqui. Eu não vou entrar agora nessa particularidade da personalidade do Gotuso, porque isso a gente vai ver mais para frente. Mas eu já quero só chamar a atenção para esse detalhe que ele chamou aqui. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Então, como se estivesse conversando com alguém encarnado mesmo, né? Que estava ali com o seu perispírito, mas com uma vida totalmente mais voltada
voltada para a materialidade das coisas. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira por enquanto aos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar da existência real, na existência real. Então, olha isso, o André Luiz já trouxe mais informação. Ele é trabalhador ali, mas ele ainda não teve o mérito, por exemplo, ou não teve a satisfação que o André Luiz teve de ter alcançado uma colônia ou uma morada um pouquinho mais elevada, como, por exemplo, no nosso lar. Com poucos anos de consciência desperta. Então, ele já acordou dos apegos mais profundos ali do umbral, mas ainda não conseguiu subir. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim. E olha que curioso, né? Mais uma informação. O André Luiz passou 8 anos no umbral. Foi acolhido no momento em que ele deu um passo, né? Uma avançada espiritualmente. Foi para o nosso lar e no nosso lar ele já vivenciou uma série de coisas. Já voltou para a casa dele depois de um ano, já começou a entender melhor, lidar melhor com a situação. O livro o Missionários, Os Mensageiros, já passou inteirinho, o Missionários da Luz. E nós estamos aqui já no quarto livro da obra. A gente não sabe cronologicamente quanto tempo se passou. Mas o que a gente tem aqui de informação é que o Gotuso desencarnou antes do desencarne de André Luiz. E peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semiconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Então, um pouquinho da história do Gotuso, né? Ele passou mais tempo no umbral, numa fase difícil, né, dessa consciência dele, mas quando ele acordou um pouco, ele traz essa bagagem do conhecimento como médico. E aí, Gotuso falando para o André Luiz, sempre supus, confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Então, olha isso, a crença do Gotuso, quando encarnado, é a crença de muitos. Então, assim, eu achava que quando a gente morria, a gente ia ou para o céu ficar tocando harpa, sentado na nuvem, ou iria ranger os dentes no fogo do inferno. Mas o que ele está falando é exatamente assim, mas é bem diferente. Aliás, ele passou todo aquele tempo no umbral e ainda mesmo acordado com relação à realidade, a certas coisas, porque olha isso, ele tem conhecimento de que a vida depois da morte não é condenação eterna ou salvação eterna, mas ainda não conseguiu sair da onde ele se encontra. E por quê? Né? Por quê? É um caso que desperta a nossa curiosidade. Vocês vão ver que ele fala uma série de coisas aqui. Ele tem consciência de certas coisas, das realidades no mundo espiritual, das consequências dos atos, dos apegos, e ainda assim não conseguiu subir. Não conseguiu passar por onde o André Luiz, por exemplo, já passou. E ele está ali para poder oferecer algum tipo de ajuda para o André Luiz, que está ali em busca de aprendizado. Fez significativo parênteses e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenhara os mais extravagantes papéis,
em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Então, o Gotuso, como encarnado, não era uma pessoa, como também muitos existem, né? Uma pessoa descrente de qualquer tipo de espiritualidade. Porque existem muitas pessoas que acreditam que a nossa vida é a vida aqui, encarnada. O nosso espírito está vinculado ao corpo, mas a hora que o corpo morre, não existe nada além da morte. Tem pessoas que acreditam nisso. Mas tem pessoas que acreditam que existe um espírito que sobrevive ao corpo. Mas o que acontece com esse espírito é que existem inúmeras correntes teológicas que divergem nessas opiniões. Então, algumas das, principalmente um pouco dos séculos passados, né? E existem muitas ainda que pensam assim, que nosso corpo morre, o espírito sobrevive, mas do lado de lá a gente tem a condenação ou a salvação. Não existem outras possibilidades, não existe reencarnação, não existe possibilidade, inclusive, de um espírito de alguém que já se foi se comunicar com alguém que está encarnado. Isso é uma forma de pensar que muitos ainda pensam assim. E o Gotuso, então, ele era mais ou menos dessa segunda opinião. Como muitas escolas cristãs falam, né, o catolicismo, os evangélicos e uma série de outras, com todo o respeito, né, que a gente tem, mas pensam que exatamente é o que ele estava falando. Refiro-me à velha definição teológica, principalmente na época em que eles viveram que o espiritismo ainda não era bem divulgado. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura, ou da região escura de castigos eternos. Para a gente hoje, isso é um absurdo. Deus, né, que é bondade, que é justiça, não vai condenar eternamente nenhum filho seu para queimar por um erro, por uma ignorância, por uma falta de ainda conhecimento. Mas ele era assim. Gotuso acreditava que era assim. Admitia que do lado de lá acontecia um passe de mágica. Os espíritos que pagaram os seus pecados, que compraram o seu dízimo, que se aceitaram como cristãos, são salvos. E os que erraram muito, não se arrependeram, são os que vão ficar sofrendo eternamente. E aí ele conclui: nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência, pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Então, olha que interessante, que legal isso, né? A forma que ele está dizendo aqui. Então, a nossa só é uma outra forma de simplificar o entendimento da morte, né? Do desencarne. Quando o nosso corpo fica para trás, o nosso espírito só muda de lugar, só muda de residência. E a gente leva junto as tendências boas e ruins que a gente não trabalhou, ou que trabalhou aqui encarnados, né? Então, transferimos-nos de residência pura e simplesmente. E tanto trazemos para cá indisposições e doenças. Então, quantas pessoas não morrem e ainda continuam apegados à patologia, a manias, a uma série de apegos? Mas também podemos levar para lá as investigações e processos de curar. E é o que exatamente está acontecendo com o André Luiz, com ele, na área da medicina. Mas todos nós que possamos nos concentrar na intenção de aprender cada vez mais a arte de ajudar, de curar, de amenizar o sofrimento dos outros, isso a gente também leva para o lado de lá.
Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Então, olha o grau de conhecimento, de esclarecimento que o irmão Gotuso tem. Porque percebesse talvez em meus olhos a silenciosa notícia de que existiriam novidades referentes ao assunto em círculos mais altos, acrescentou. Pelo menos em nosso plano, a situação é análoga. Porque olha aqui o que o André Luiz agora comenta, né? Ele falou tudo aquilo como se a vida depois da morte fosse exatamente a continuação nos mesmos vícios, nos mesmos moldes encarnados do lado de lá. Mas quando ele falando isso para o André Luiz sendo alguém que já esteve em planos um pouquinho mais altos, não muito mais, mas ele percebeu, olha lá, talvez porque percebesse em meus olhos uma silenciosa notícia de que existiriam novidades referentes ao assunto. Quer dizer, talvez não seja tão ainda parecido com a vida encarnada nos planos um pouquinho mais acima. E aí o André Luiz, o Gotuso fala para ele, pelo menos aqui, onde eu estou vivendo, eu estou falando pelo mundo em que eu estou habitando. Que não nos esqueçamos, ele não saiu do umbral ainda. Ele só saiu da condição de inconsciente, de sofredor mais apegado. Mas ele ainda não conseguiu subir de nível a ponto de vivenciar esses locais um pouquinho mais altos. E quando ele viu então o André Luiz e falou sobre isso, ele continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com a estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Então, essa é a definição na ciência do que é o homem. O homem é um ser vivo, um mamífero da ordem dos primatas, que só mudou o gênero e a ordem, mas ele é da mesma estrutura. Ele é como se fosse a linhagem primata. E essas definições que a ciência, com todo também o respeito ao avanço da ciência, mas que é limitada no conhecimento da potencialidade de um ser humano na condição espiritual. E aí Gotuso continua falando, né? Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependurassem cartazes no teto dos bondes. Então, como se fosse uma simples definição sem tanta importância, sem tanta abrangência da realidade, do que nós somos, né, espírito? Porque nós não somos seres materiais. Nós somos seres espirituais vivendo na matéria. Isso é algo que a ciência ainda não consegue ver plenamente. Está caminhando para isso, mas quem fala sobre isso são as religiões. E cada vez mais o Espiritismo nos oferece informações sobre isso de maneira extremamente fidedigna, né? E extremamente mais voltada para a verdade. E aí ele fala agora sobre a religião da época. A ciência falava aquilo. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é a alma criada por Deus no instante da concepção materna. Isso que o Espiritismo mostra que não é assim. Porque as outras religiões, muitas religiões, pensam assim. Na hora que um ser é começado, na sua concepção, um novo feto é gerado na barriga de uma mãe, ali Deus cria um novo espírito. Então, a religião explica isso. O ser humano é uma alma criada por Deus no instante da concepção materna.
e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Então, ciência falava aquilo, religião falava dessa maneira. Nós todos somos criados e na hora do desencarne, né, existe o julgamento final, o juízo final. E acabou, né? Acabou, encerrou-se a vida na matéria. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos, e com os meus olhos e com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisitores. Quer dizer, ele está falando, religiosamente, eu até acredito que deva existir um lugar que se chama paraíso, que deve ser mais lindo e mais gostoso do que o que já se descreveu. Porque eu tenho visto aqui, no local onde eu moro, onde eu vivo, quadros, imagens de flagelação e sofrimento humano que ainda é além, mais tenebroso do que a descrição do inferno de alguns inquisitores. Entretanto, é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Então, essa é a realidade do que o Gotuso está falando. A ciência e a religião encarnada ainda é muito limitada, não prepara o homem para lidar com a realidade do lado de lá. O que nós estamos fazendo aqui é fora do comum do que a gente poderia conceber há 2 séculos atrás. Então, antes de Allan Kardec receber e de ir a fundo, pesquisar, estudar, conseguir organizar e publicar os livros que ele publicou, para nos explicar, através do Espiritismo, o que é o mundo espiritual, o que é a vida depois da morte. Então, até então, isso tudo era novidade ou era de total desconhecimento da humanidade. Então, quem morria tinha a convicção religiosa do que era da época. Hoje ainda tem os que morrem convictos do que o catolicismo acredita, o que o protestantismo acredita? Tem, mas a gente já tem a opção de escolher a informação que nos faça mais sentido, que nos toque mais no sentimento, no coração. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Então, depois de falar tudo aquilo, aí o André Luiz, como o Gotuso parou um pouquinho de falar, o André Luiz começou a prestar atenção no ambiente. E ele ficou impressionado, o tamanho cuidado. Então, imagine, a gente vai ter que imaginar agora um consultório médico. Um local onde um profissional bem habilitado, com bastante devoção, faça a sua profissão. E é o que o André Luiz está vendo ali. O cuidado do Gotuso com o local ali onde ele trabalha. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. Então ele tinha como se fosse um local realmente de esclarecimento, de ajuda, de atenção, até para poder diagnosticar e orientar os seus pacientes com relação àquilo que eles estavam ainda trazendo no seu perispírito, os problemas trazidos, porque o que a gente tem que entender é isso. Poxa vida, mas o corpo já foi como que ele está tratando como um médico, e é essa que é a questão que nós estamos avaliando. Alguém que ainda está pegando e tratando pessoas que vêm do umbral
que ainda não se desapegaram nas suas ideias, dos seus problemas. Então, tem ali no umbral pessoas que estão ainda sofrendo da respiração, porque acham que ainda estão ali encarnados. Muitos não sabem que desencarnaram. Muitos carregam as marcas ainda muito fortes no seu perispírito, de um câncer, de uma tuberculose, de um problema qualquer que o seu corpo carregava. E então o Gotuso faz isso, ele dá continuidade, dando a atenção, e que isso é, de certa forma, bom, mas ele está dando a atenção a algo que ainda é muito material. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Então, olha isso, como se fosse uma maquete, um modelo, né, dissecado de um corpo humano, da parte nervosa, com esse grau de beleza, com esse grau de detalhes. Luminoso, como ele falou, inclusive, né? E vale lembrar uma coisa: hoje, na era em que a gente está vivendo, isso está ficando cada vez mais fácil de a gente imaginar. Porque a tecnologia, e ainda o que vem, né, pela frente, está cada vez mais nos mostrando coisas lindas que a tecnologia é capaz de fazer. Mas nós não podemos esquecer que esse livro foi escrito em 1948, ou 49, ou 50. Então, isso está sendo descrito numa época onde não tínhamos tudo isso que a gente tem hoje. Acariciando, enlevado a obra-prima, observei. Tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, então seria muito diferente. Porque se o homem entendesse que depois da morte, né, o perispírito também tem estruturas semelhantes, e como cuidar disso, seria mais fácil da continuidade, né? Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Olha isso. E por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. O Gotuso está afirmando, eu achava que depois da morte eu ia descansar. Eu não ia precisar fazer nada. Voltando mais uma vez, para a gente fazer só uma relação, né? Esse livro chama muito a atenção disso. O livro chama Obreiros da Vida Eterna, né? Então a gente viu no capítulo passado a quantidade de atividade que a diretora da casa tinha. Aqui está reenfatizando isso. A quantidade de obrigações, de compromissos que nós temos do lado de lá, tanto quanto aqui. E mais o Gotuso achava que não, que ele ia descansar depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa. Mãe, você quer falar alguma coisa? Peraí, mas abre o microfone então aí. Tá fechado. Clica na tela e clica no microfoninho ali. Aí. É, sim.
Sim, é exatamente. É o que a gente vai ver, porque é o que o capítulo vai nos esclarecer um pouquinho mais adiante. Ele tem, ele tem esclarecimento, mas ele ainda não conseguiu vibrar num tom acima. Ele tem informação, mas ele não conseguiu desapegar-se de certas coisas do mundo mais denso. Ah, sim, sim. De certa forma, isso é uma prisão ainda mesmo. É. Tá, mas existe um limite. Então, existe um limite entre uma preocupação descabida, né? Uma preocupação revoltada ou uma preocupação desequilibrada. E existe, quantas vezes nos livros passados a gente viu pessoas que já estavam do lado de lá, até no nosso lar, em condições já de saber o que está acontecendo, mas emocionalmente não donas de si para poder voltar e ser colocadas diante de tal situação, porque às vezes o emocional faz com que essa pessoa caia e não consiga mais sair daquela zona vibratória. É a mesma coisa que, por exemplo, pegar alguém, esquecendo a questão do desencarne. Pega qualquer um de nós. Quando essa pessoa é submetida a um problema, a pessoa que já é mais espiritualizada e está mais ligada à confiança em Deus ou nos seres que nos governam, essa pessoa pode se preocupar, mas ela confia. Ela pode manter um padrão vibratório de confiança e se manter às ordens do plano mais elevado. Mas ela pode afundar. Ela pode entrar em desespero, ela pode entrar em sentimento de raiva, de indignação a ponto de ficar muito mal. Então, quando um espírito não consegue manter seu padrão vibratório frente a uma situação difícil, ele baixa o padrão vibratório e fica naquele nível. Ou ele pode se manter acima, confiante, mas estar confiante não significa que não está preocupado com as pessoas amadas. Sim, e o próprio André Luiz foi falado para ele, falou assim, ó, na hora certa você vai ver a sua família. Isso levou mais de ano, porque se ele visse antes, ele entraria numa faixa vibratória e não conseguiria sair dali. E como a gente tem o livre-arbítrio, então, para os espíritos que já têm condições de voltar, ajudar e continuar vivendo em ambientes mais elevados, esse é o ideal, esse é o que acontece, eu acho que com alguns, ou muitos, né? Mas existem os que não conseguem. Então nós vamos, ainda tem muito para descrever aqui dessa questão do Gotuso, mas é mais ou menos isso mesmo. E aí ele está continuando falando para o André Luiz, né? Eu vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Quer dizer, ele cumpriu todas as obrigações de rituais e protocolos que a igreja dele exigia. E ele achava que isso bastava para ele estar em boas condições do lado de lá. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja no céu não está bem atendido. Aí o que ele achou? Falou assim: poxa vida, eu acho que a igreja que eu participava não é bem vista pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, porque tudo que eu fiz de sacramento, eu cheguei aqui, eu não estou encontrando a tranquilidade que eu queria. Aí olha o que ele continua falando. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Então ele achava que era uma questão de
mais rituais, mais diplomas, mais alguns sacramentos que ele deveria ter feito, ou numa igreja diferente, não aquela, com um sacristão diferente, seja lá o que for. Ele ficou surpreso, porque ele achou que ele estava bem, chegou do lado de lá e não encontrou isso. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Então ele, nesse estado perdido do lado de lá, ele começou a falar assim: escuta, cadê o céu que me prometeram? Eu tenho direitos, eu fiz isso, aquilo. Mas ninguém sabia do que ele estava falando, onde ele estava ali. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Então, olha o que aconteceu com o Gotuso. Morreu, procurou o céu, não achou o céu, voltou para casa. E chegou na casa, ninguém achou ele, ninguém reconheceu ele, identificou ele. Por quê? Porque ele mudou de padrão vibratório. Ele em espírito ninguém via. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E agora, então, somando aí as informações, quantos anos será que ele passou nessa condição? Porque se ele morreu antes do André Luiz e despertou, porque agora ele está falando, ele passou longos anos em cegueira espiritual. Aí ele começou a enxergar melhor, a acordar há poucos anos. Então não sei, pode ser que 10 anos ele tenha passado ali no Brau, não sabe, não adianta chutar também. Mas o fato é que é mais do que o tempo que o André Luiz passou. E francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Então, olha isso, ele está hoje, agora, descrevendo o momento que ele estava desencarnando ali. Ele estava doente, o padre foi fazer a extrema unção dele, né? E ele tá lembrando disso. Fala assim: o padre Gustavo falou assim: ah, o meu nosso querido Gotuso agora vai viver com os anjos. Veja bem. E asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. E olha por que o padre está falando isso. Porque ele era generoso com a igreja. Então o padre, olha, esse nosso colaborador, agora com certeza ele vai estar no reino dos céus. Vai estar levado aos pés do nosso Senhor. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Então, o que esse capítulo, por enquanto, está nos mostrando é o contraste entre o que às vezes a gente acredita, ingenuamente, como ele está falando. Ingenuamente acreditei que o padre falava era verdade, que eu ia agora para o paraíso eterno, só porque eu fiz alguns sacramentos e paguei alguns contos de réis para a igreja. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Então, ele, como médico, sabia que ele estava perto da morte, mas ele estava confundido pelo que era dito para ele, achando que era simples assim. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Olha isso. Ele está descrevendo que até atrás do padre ele foi. Assim, escuta, eu ouvi no meu velório você falando, na minha extrema-unção, você falando que eu ia para o céu. E aí, não é você o responsável por nos encomendar ao céu?
Cadê o céu que eu não estou achando? Olha o desespero desse espírito, não sabendo para onde ir. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Então, olha que triste, olha que perigoso é o conceito religioso equivocado. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera. Olha lá. Agora o André Luiz, ouvindo tudo aquilo, observei em face da parada mais longa que fizera. Não lhe faltaram bons amigos. Agora o André Luiz falando, mas de certo não faltou para você os bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Olha, esse parágrafo, ele é muito importante para que a gente entenda. Porque olha assim, o André Luiz falou, mas você tinha amparo? Tinha. Ele falou assim, eu não discordou o Gotuso. Só que como eu estava em desequilíbrio e eu demorei para me reequilibrar, e nesse reequilíbrio é que a gente encontra a única maneira de compreender o auxílio e de receber auxílio. Então, os espíritos que partem em condições desequilibradas, eles ainda, até que retomem a posse de si mesmo, eles ainda vão estar alheio ao auxílio que estava ali ao redor. Vamos de novo voltar também na questão do André Luiz. Quanto tempo o André Luiz passou no umbral e a mãe dele nunca desamparou ele? A mãe dele sempre estava visitando ele. O irmão Clarencio também estava o tempo todo a postos, mas eles estavam esperando o André Luiz fazer o movimento que era necessário para ele perceber o auxílio. E aí, a hora que ele consegue fazer, na hora aparece a luz. Na hora chega o auxílio. Então, não é por falta de auxílio que ele passou todo esse tempo, perdido, indo de um lado para o outro. É porque a parte que lhe cabia fazer, ele não fez. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso, humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Então, olha isso, a maior surpresa para ele foi que ali não é descanso. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Olha o que ele está falando, Gotuso. Ele tem dó daqueles que, encarnados, fogem. Estão esperando a hora que vão estar do lado de lá, achando que vão estar em melhores condições. Ele falou assim, era melhor que eles vivessem uma vida de muita privação, de muito trabalho, porque do lado de cá, sem esse preparo, é muito pior. O sofrimento é ainda mais intenso. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei. E aí, então, voltando à questão do que nós vimos no capítulo passado, né? A quantidade de tarefa que estava chegando para a diretora da casa. Então, quando ele falou que ele ficou surpreso de ver o tanto de trabalho, de tarefas que a gente tem do lado de lá, para o espírito, né, que está buscando sair, né, daquele padrão ruim. E aí o André Luiz, lembrando disso, fala: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme.
E ainda agora espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Tudo aquilo, né? Tava passando aquela tempestade ali, né, emocional por conta do risco, né? E a quantidade de pessoas que vem ali chamar ela, pedir o que eu faço, tem tal demanda, o que fazer. O André Luiz estava impressionado. Inegável, anuiu modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Olha que interessante essa informação. A gente está vendo que ela trabalha intensamente. É algo que exige renúncia mesmo. Existe uma dedicação muito grande. Mas olha o que o Gotuso está falando. Esse período é assim durante um ano. Aí no ano que vem é outro diretor. É o irmão Galba. Isso é assim em todos os lugares? Não. A gente viu no nosso lar que tem espíritos mais capacitados, por exemplo, o governador, que há 200 anos está na administração do nosso lar. Agora, no caso ali do umbral, não são espíritos do mesmo nível moral, né, e de desenvolvimento espiritual. Então, a irmã Zenóbia intercala ano com o irmão Galba. E aí o André Luiz pergunta: cada administrador recebe descanso de um ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Então, olha isso: um ano de trabalho, um ano de relativo repouso, de fôlego, mas de receber mais instruções, de mais preparo, para que eles possam, se aprimorando, voltar no ano seguinte mais bem preparados. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos. Ora um, ora outro. Olha que curioso essa informação também. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Então, aqui, ó, encerrando esse item 2, a gente está vendo agora, porque o item 1 foi o Gotuso falando um pouquinho da vida dele, né? Da experiência, do desencarne dele. Agora, falando um pouquinho das atribuições dos diretores da casa, né? Que é revezada de um ano em um ano. Mas falando que então eles trabalham e vão aos planos mais elevados para receber a bênção, para receber preparo, instrução e depois voltar. E agora nós vamos entrar no item 3 aqui, mas só para a gente começar a preparar o assunto para a semana que vem. Porque aí o André Luiz pergunta: e você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? Então, porque o Gotuso, então, se todo mundo ali tem direito ao descanso, e quem descansa vai a planos mais altos, o Gotuso falou que ainda não teve a bênção, né, de poder ir num plano mais alto. E aí o André Luiz, ele mesmo reconhece de maneira talvez indiscreta, pergunta: e o que você faz no seu momento de recreio e de entretenimento? E ele responde: de conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Quer dizer, ele tem horas de repouso, ele não tem que trabalhar direto. Todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta.
Então aí ele fala com tristeza: eu tenho descanso, mas eu ainda não posso passear nessas esferas mais altas. E quando ele fala assim, o que que normalmente vem na nossa mente? Poxa, coitadinho, né? Ele não tem permissão. Talvez seja uma rigidez muito grande dos planos mais altos, não deixando o Gotuso passear lá em cima. Porque, ó, com muita tristeza ele fala, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Mas isso talvez seja a nossa forma de pensar, né? Sempre querendo colocar a culpa nos que nos comandam e não no que nós fazemos. E ele continua falando aqui: desfruto-as nos campos da crosta. Olha isso, olha como o Gotuso ainda é apegado. Na hora de descanso ele vai para a terra. E o que, que é? Característica de quem ainda está apegado demais, né? Respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. Então, lembrando que na Terra tem lugar para a gente reabastecer também. A gente sabe disso. Já falamos sobre isso nos livros anteriores. Se a gente às vezes não está bem, a gente pode passear no campo. No final do livro, do livro Os Mensageiros, aquele capítulo que fala o ambiente do campo, fala sobre essa energia, que o ambiente, né, fora da cidade, fora da floresta mais densa. Então, uma praça com ar puro, com árvores, arejado, o campo, o pôr do sol, o nascer do sol, tudo isso é maravilhoso mesmo. Mas existem coisas muito além disso. Mas o Gotuso, desencarnado, volta para se reabastecer no que nós, os encarnados, nos reabastecemos. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. Então, o Gotuso está falando, lá nesses lugares da crosta, é melhor do que aqui. Aqui é muito pesado, muito denso. Mas na Terra tem esses ambientes. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre. Então, quem nunca buscou, né, uma cachoeira, uma paisagem, e não se sentiu bem, um campo de flores, um jardim bem cuidado. Então, são locais bênção que a gente tem aqui, sim. Indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas. Então, olha aqui, ele está exaltando o lado positivo que nós temos aqui na Terra, sim. Nós temos, sim, uma escola bendita, ambientes de refazimento, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhemos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Então, o Gotuso, o que fica claro aqui na lição é isso. Ele vai nesses ambientes da matéria se refazer. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Quer dizer, o André Luiz, ouvindo aquilo, reconheceu aquilo que ele estava falando, que é aquilo que nós estamos procurando entender também. É verdade. A quantidade de bênçãos que nós temos aqui no nosso mundo, que é onde Deus é capaz de nos devolver energia. É uma árvore. É suficiente para devolver a nossa energia se a gente busca na natureza. Mas o André Luiz, ouvindo aquilo, ampliando um pouquinho a forma de pensar, fala para ele: lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas.
descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Agora o André Luiz está citando o que inúmeras vezes ele descreveu no começo do Nosso Lar, por exemplo. Ele falou assim: aquela oração do governador lá no momento final do dia era algo que me enchia de energia. Uma música, uma vibração de paz, muito além dessas que a gente é capaz de ter e fazer aqui na Terra. E aí, quando André Luiz fala aquilo, ele fala: prometem-me para breve semelhante júbilo. Acentuou resignadamente. E aí, o André Luiz: ouça, meu amigo. Perguntei com afetuoso interesse: qual a razão do adiamento? Então, porque aí o André Luiz ainda não entendeu. Ainda te prometem um dia você poder ir nesses lugares mais lindos ainda do que os da Terra. Mas por que você ainda não pode ir? Por que o adiamento dessa bênção? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? Olha o André Luiz agora, coitado, né? Falou assim, será que eu posso ajudar? Será que eu posso falar com alguém para poder se sensibilizar com você e deixar você, o companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao meu ninho doméstico. Olha aqui agora ele falando, não é por falta de misericórdia do alto. Ele agora está explicando para o André Luiz, a culpa é minha. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo. Quer dizer, olha isso. Eu ainda tenho o apego característico dos que vivem aqui no umbral, mas é que eu estou disposto a trabalhar, por isso que eu estou sendo aproveitado aqui. Por isso que eu estou em condição um pouquinho diferente, em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Então aqui está a resposta do porquê ele está desequilibrado ainda. Ele não tem equilíbrio suficiente, ele não quer sair de perto da família, não quer confiar em Deus, confiar em quem cuida. Porque vocês se lembram também, quando o André Luiz visitou a família, foi falado para ele, André, confia. Tem quem está cuidando da sua família. Você foi chamado, mas eles não estão desamparados. E você precisa confiar, você precisa deixar entregue nas mãos de Deus, ou de quem tem competência, ou de quem tem equilíbrio, que você não tem ainda. E o Gotuso está nessa condição. Ele não tem, ele sofre de maneira desequilibrada, desarmonizada. E ele termina falando: encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Então, o André Luiz foi preparado também para poder voltar. Mas o André Luiz estava numa condição um pouquinho diferente. Não existem dois casos iguais entre espíritos desencarnados. Então, o André Luiz estava numa condição melhor, mas sendo privado de voltar, porque ele não tinha o equilíbrio suficiente. Se ele tivesse sido colocado de frente da situação da esposa sendo casando novamente, ele iria se desequilibrar e iria ficar ali enroscado de novo no ambiente da casa dele. O Gotuso, ele está subindo de maneira mais lenta, adquirindo a condição que o André Luiz adquiriu, mas por outras vias. Mas o que a gente começa a entender é isso. Que o motivo dele ainda não ter subido é culpa dele.
é culpa ainda de falta de esforço próprio para poder vencer essas barreiras, né? E avançar. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui. Eu não vou conseguir acabar esse item 3 aqui, porque ainda tem bastante. E aí, só que pelo menos a gente conseguiu entender o que se passa com o Gotuso. O que acontece que ele ainda não avança. E aí na semana que vem a gente vai um pouquinho além. E aí na semana que vem a gente acaba esse capítulo. Precisamos estar. Sim, e a gente não pode querer facilidades, né, ou falta de responsabilidades de continuar nas matérias básicas. É necessário a gente ir para uma faculdade onde as exigências são maiores, mas, consequentemente, também as conquistas são maiores. Só que exige mais. E é exatamente o que está acontecendo mais ou menos com o Gotuso. Ele não quer avançar. Ele está com dificuldade de avançar. Ele está ainda achando que está bom naquele ambiente, porque se ele quisesse, se ele realmente tivesse incomodado com essa situação, ele estava batalhando para avançar. E ele ainda tem essa dúvida, esse apego que faz com que ele se mantenha nessa condição. Então é mais ou menos isso realmente que a gente está aprendendo aqui no capítulo do irmão Gotuso. Mais alguém tem alguma coisa para falar ou para perguntar? Então tá joia. Então é isso, certo, Lela? Então tá joia. Então beleza. Então vamos mais uma vez agradecer, né, a nossa oportunidade aqui de estudar junto e uma ótima semana para todos. Boa noite, ótima semana então. Até semana que vem. Tchau, tchau.